Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Caim e Abel e o primeiro homicídio bíblico, tá? Falando um pouco sobre a absurda história que você encontra em Gênesis 4, que fala dos filhos, né, de Adão e Eva, que segundo a Bíblia é o primeiro casal que você terá, né, na existência humana no planeta Terra. Tá? O texto começa o seguinte, falando sobre a relação, né, que Adão e Eva tiveram, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e aqui ela já agradece, né, no caso a Deus, pelo fato dela ter tido um filho homem, não uma filha mulher. Né? Mais uma vez eles se relacionaram, e dessa vez nasceu Abel, que é irmão de Caim. Tá? E aqui o verso 2 ele traz o rumo de vida que cada um tomou. Né? No caso, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, a Deus. Aqui no verso 4, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas, aqui no verso 5, não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, certo? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Verso 7, se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Tá? Aqui o verso 7 está falando sobre a ira, né? A revolta, a insatisfação de Caim pelo fato dele ter apresentado uma oferta a Deus e Deus não ter aceitado, mas ter aceitado a oferta do seu irmão Abel. Tá? E aqui no verso 9, o texto, aliás, verso 8, né, diz o seguinte, vai retratar o primeiro homicídio. Né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Verso 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, né? Caim responde a Deus, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse então Deus, né, a Caim, o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do teu irmão está clamando, tá? Aqui essa versão aqui tá pela NVI, tá? Estou trazendo essa passagem de Gênesis 4, do verso 1 ao 15, pela NVI, nova versão internacional. E aqui no verso 11, prosseguindo, diz o seguinte, agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Verso 13, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Verso 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Bom, aqui a gente tem algumas problemáticas no texto, tá? E por que eu falo sobre problemáticas no texto, né? Algumas pessoas, alguns cristãos vão criticam, né, as pessoas que leem a Bíblia de forma racional, de forma séria, devido às problemáticas que os textos bíblicos traz, tá? Ou seja, vai contra a fé, contra a razão, entendeu? E aqui eu trouxe algumas questões, né? A primeira que eu levantei foi, Caim era agricultor e Abel era pastor de rebanho, né? Ou seja, aqui, quando lemos no verso 3, sobre a oferta 3 e 4, né? Sobre as ofertas que cada um trouxe, se você observar, essas ofertas, elas têm relação com as atividades que Abel exercia e que Caim exercia. Tá? Abel, ele mexia com pecuária, ele mexia com animais. Então, é óbvio, se ele vai oferecer uma oferta a Deus, fruto do seu trabalho, ele vai oferecer a questão do animal. Tá? E Caim, no caso, ele era agricultor, ele cultivava a terra. Tá? Porém, Caim, ele trouxe o fruto da terra, e aqui Abel, ele traz as partes gordas, né, as primícias do seu rebanho. Ou seja, Deus ele prefere por Abel, porque ele trouxe animal, trouxe sangue, né? Eu não sei, no caso hoje em dia, sempre acredito eu que foi assim. Mas falando hoje em dia, obviamente uma carne ela vai valer mais do que uma fruta, do que uma verdura, né? De um modo geral. Aqui, esse verso 4, quando diz assim que ele traz as primícias, né, as primeiras partes, alguns pastores
principalmente de igrejas pentecostais e não pentecostais, eles usam essa passagem para falar, tá vendo? Deus, ele quer a primícia, você tem que trazer as primeiras partes, né, da sua oferta, do seu dízimo, do seu dinheiro na casa de Deus, para a obra de Deus, porque Deus se agrada quando você o coloca em primeiro lugar, ou seja, quando a pessoa ela recebe e ela já tira um dinheiro e já está na igreja, alguns pastores ensinam, tá? Olha como que a coisa vai parar. E eles ensinam que quando a pessoa tira o dinheiro primeiramente e dá na igreja, ela está colocando Deus em primeiro lugar. E que Deus se agrada a isso, baseado aqui na passagem de Gênesis 4, na relação entre Caim e Abel e sua oferta perante Deus. Mas, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ele ofereceu o que ele produzia. Ele mexia com frutos da terra, tá? Ele mexia com verduras, legumes, enfim, vegetais. E Abel, ele mexia com animais. Então, ou seja, ele mata o animal, oferece esse animal a Deus, tá? Hoje você tem cristão criticando candomblecistas, ou tem mais religiões que sacrificam animais, não respeitam os animais, que sacrificam esses animais para agradar uma divindade, uma coisa totalmente absurda, tá? Não tem nem palavras para definir essa idiotice, usar o termo correto, né? O animal não tem nada a ver, você tem que matar um animal para oferecer o sangue para uma divindade, tá? Realmente é uma loucura, é uma coisa ilógica, irracional. O que o animal tem a ver com a sua relação com a sua divindade, né? Com um espírito, com um Deus, ou sei lá o que, com um orixá, com um guia, com um Exu, tá? Então, ou seja, é uma coisa absurda, tá? E você tem cristãos que criticam. Hoje o cristão não utiliza mais o sangue para agradar a Deus, mas no judaísmo antigamente se usava, né? Existem religiões hoje em dia que utilizam. Mas o cristão não pode ter moral de criticar isso, porque aqui é a própria Bíblia, não somente em Gênesis 4, mas em diversas outras passagens, Deus ele se agrada do sangue, até mesmo de sacrifício humano, tá? Eu vou fazer vídeo referente a esse tema. Então, ou seja, Deus aqui ele prefere sangue ao invés de frutos da terra. Mas Deus preferiu a oferta de Abel porque ele trouxe as primícias. E quem que garante que Caim também não trouxe as primícias, né? O texto não fala isso, realmente o texto não fala. Mas quem que escreveu esse texto de Gênesis, tá? Soube essa questão que Caim não trouxe as primeiras partes, tá? Óbvio, qualquer pessoa no lugar de Caim ficaria insatisfeito, ficaria revoltado, enfim, ficaria transtornado pelo fato de Deus não ter aceito sua oferta, tá? Então, no caso, quem que causou a inveja? Eu até expus aqui uma pergunta, né? Quem causou inveja em Caim? Ou a sua ira, o seu transtorno? Quem? Aqui no texto. É o próprio Deus, tá? O próprio Deus causa o transtorno, tá? Porque aqui no verso 4, além de Deus aceitar a oferta, aceitou Abel. Mas aqui no verso 5 diz, não aceitou Caim e sua oferta. Então, ou seja, é compreensível Caim ter ficado revoltado. Caim, ele procurou oferecer sua oferta a Deus, e Deus não aceitou. E você pega essa passagem absurda, os pastores pegam esse texto e utilizam esse texto para falar, para tirar dinheiro das pessoas, né? Espiritualizam a coisa de forma totalmente deturpada. O texto de forma racional já é absurdo. Mais absurdo ainda é você pegar essa história e deturpar ela ao ponto de arrancar dinheiro de gente pobre, né? É um absurdo o que você vê nas igrejas. Depois que eu falo que eu não vou na igreja porque vai ouvir mentira, para ser enganado, as pessoas ainda acham ruim, tá? Mas é a grande verdade. Se você prosseguir aqui a leitura, Abel mata seu irmão Caim, tá? Deus pergunta, né, onde que está o seu irmão Abel, ouve o clamor do sangue, tá? Somente Deus tem essa capacidade, né, de ouvir o clamor de sangue, mas ele também ele propõe a Caim que ouvisse, tá? Ele ouve o sangue de Caim clamando na terra. Prosseguindo aqui, Deus, no caso Caim, ele se sente, né, poxa, agora matei meu irmão, ele é amaldiçoado, tá? Ele é castigado e ele teme que alguém o mate. E aqui no verso 15, o que Deus faz? Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Agora eu vou te perguntar, se você ler lá de Gênesis, você que é cristão, que você diz que a Bíblia é a verdade inerrante, absoluta, você que é criacionista, tá?
que você crê que Deus ele fez da forma que está ali descrito na Bíblia, as coisas, e criou o homem, Adão, o primeiro homem, criou a mulher da sua costela. Eu te pergunto, quando você chega aqui no capítulo 4, tá? Logo no início só existia duas pessoas no mundo, Adão e Eva. Depois de Adão e Eva nascem o quê? Os seus dois filhos, Caim e Abel. Certo? Só existiam os dois. Caim matou Abel, sobrou só 3 pessoas. Quem que poderia matar Caim? Só se fosse seu pai ou sua mãe, né? Só se fosse. Porque até então, dentro do contexto dessa história de Gênesis, só existia 3 pessoas na terra, na face da terra. Aí o que Deus faz? Deus coloca um sinal, né, em Caim. Que sinal seria esse? A Bíblia não revela, a gente não sabe. Para que quem o encontrasse não pudesse matar. Tá? Então, ou seja, quem que poderia matar? O seu próprio pai? Sua própria mãe? Só existiam-se dentro desse contexto 3 pessoas. Então, eu encerro o vídeo aqui, tá? Vou prosseguir esse tema. Eu quero que, se você está assistindo o vídeo, gostou, dá o seu like, se inscreva-se no canal, analise, leia a passagem toda da Bíblia, consulte outras versões, tá? Quero agradecer a todos que têm participado aqui do canal e vamos no próximo vídeo continuar analisando de forma alguns outros pontos de Gênesis 4 e seus absurdos. Paz a todos.